Feliz 2022, se possível. Hoje é o último programa do ano. Um ano conturbado, um ano que não vai deixar lembrança para nós. Eu fico me lembrando do início dessas gravações, quando a gente falava o número de mortos, 10 mil, 15 mil, batemos 620 mil. Mas não é isso que eu quero falar nesse último programa. O que deveria ser um programa de retrospectiva, mas o que foi feito neste ano? Foi um ano terrível, um ano muito difícil. Algumas coisas foram feitas pelo governo, sem muita repercussão, mas sem continuidade. O que me preocupa é o 22 e o 23. O ano das eleições, eu acho que os candidatos até agora presentes na intenção de votos, o ex-presidente Lula, o Bolsonaro, o Moro, o Ciro e talvez algum outro que desponte por aí, na verdade, nós temos um grande problema para 22. Primeiro que a economia vai estar totalmente destroçada. Inflação em alta, taxa de juros em alta, taxa de câmbio alta, ou seja, a dívida pública alta. Enfim, um governo aquele que for eleito vai encontrar o país totalmente desestruturado, porque vai ser um ano terrivelmente difícil. Um ano de crescimento zero, talvez numa boa expectativa de 1%, ou seja, o número de desempregados. Enfim, o que eu espero é que estes candidatos, pretensos candidatos, façam um projeto de governo. E este projeto de governo não vai sensibilizar a população, porque é muito complexo, as necessidades, é muito complexa executar o que o Brasil precisa para melhorar a sua economia. Então vamos lá. Reforma tributária. Se for falar em reforma tributária, você vai melindrar os estados. Não acredito que os pretensos candidatos falem em projeto de governo que vai mexer na reforma tributária, que vai mexer na reforma do Estado, em que vai dizer o seguinte: temos que congelar a folha de pagamento, porque não é possível o Brasil ter um custo exorbitante com uma folha de pagamento. Um Estado inoperante, com algumas ilhas de excelência, em que mexeu num determinado grupo, cria problemas no outro grupo. Veja agora a situação que o Bolsonaro criou ao aumentar o salário da polícia, quer dizer, já criou problema na fazenda, ou seja, não dá para fazer isto. O Brasil precisa de uma reforma administrativa urgente. O Brasil não pode ter o tamanho desse Estado paquidérmico, enorme, que não presta serviços à coletividade. Precisamos ter uma Procuradoria-Geral da República que defenda a sociedade e não seja a voz do seu dono. Nós temos que fazer uma reforma trabalhista. Nós temos que vai com certeza diminuir o tamanho da justiça trabalhista. Uma justiça que é do trabalhador, não é uma justiça que defenda o capital, muito menos o trabalhador. Defende mais o trabalhador do que o capital. Ou seja, nós temos uma quantidade enorme de reformas a serem feitas, de projetos de governo para serem feitos. E eu não acredito que estes candidatos, Lula esteve no governo, teve a chance de fazer e não fez. Bolsonaro veio com uma ideia de ultraliberal, o que ele fez? Nada. E esses outros candidatos que não têm experiência, Moro não tem experiência, o próprio Ciro, ele fala muito, mas os cargos que ele ocupou
na República foram de curto espaço de tempo. Ou seja, ele tem uma visão generalizada do Estado. E o que o Brasil precisa são de reformas urgentes, mudança do regime político brasileiro. Não é possível mais um presidente da República ficar refém do poder legislativo. Que história é esta? Ele é eleito e não consegue fazer nada. O próprio apoio que ele está tendo agora do Centrão, o Centrão já está abandonando. O Centrão é uma máquina devoradora. Ela transforma as pessoas em bagaço e joga fora, tira tudo que tem e joga fora. Isso não é regime político, não é regime eleitoral. Isto é uma coisa que não tem classificação nos livros de política, de ciência política, de sociologia. Ou seja, o país é governado por um bando. Não tem como imaginar um Brasil em que o presidente da República nomeia o ministro do Supremo Tribunal para ser seu defensor. Uma AGU que deveria defender o Estado, no enfim, ele é a voz do dono. Ou seja, o Brasil precisa repensar tudo isso. E não vejo em nenhum desses candidatos atuais um perfil reformador. O Brasil não precisa de um presidente da República, o Brasil precisa de um reformador, de uma pessoa que tenha uma visão de futuro. Nós estamos indo cada vez mais para o buraco, nós estamos perdendo a liderança da América Latina, estamos perdendo a liderança do mundo. Nós estamos sendo um país relegado ao esquecimento, um país que já foi a 6ª economia do mundo, chegou à 10ª, deve chegar à 14ª, 15ª. E eu estou falando de reformas que não são de um governo, nem de 2 governos, porque a reeleição foi uma forma de reajustar o país e, no fim, virou uma situação de poder. Então, eu estou falando de gerações. Então, não se iludam. Não existe solução para o Brasil enquanto a sociedade não tiver consciência do seu papel, de que o poder emana da sociedade e não do governo. O Brasil gostaria de deixar uma mensagem positiva. Não tenho, não vejo como fazê-lo. Brasil, pátria amada, não tão idolatrada.